Olá, eu sou a Verônica e eu, Ana Luísa e o João Guilherme vamos falar um pouco hoje sobre DNA forense, bioterrorismo e biodefesa. DNA forense. O DNA forense pode ser definido como uma área do conhecimento que trata da utilização das técnicas de genética e de biologia molecular no auxílio à justiça. O uso do DNA forense na investigação criminal não pode por si só provar a culpa ou a inocência de um criminoso, mas pode estabelecer uma ligação entre essa pessoa e a cena do crime. Um breve histórico. No passado, eram usadas impressões digitais para a identificação de pessoas, uma vez que essa é uma característica única, ou seja, não existe outra pessoa com o mesmo padrão de impressão. Com o passar do tempo, foram descobertas novas técnicas que possibilitaram a identificação de um indivíduo, como o método de identificação individual molecular, ou seja, a identificação através do DNA, que contribuiu para a solução de vários crimes. O primeiro caso registrado de grande repercussão ocorreu em 86, na Inglaterra. E a partir de 87, o FBI e outros laboratórios de criminalística de diferentes países passaram a utilizar marcadores de DNA para associar indivíduos suspeitos a evidências biológicas de cena de crimes. Amostras de sangue, saliva, pelos, sêmen, dentes e ossos encontrados na cena do crime passaram a ser evidências e a ser utilizadas como instrumentos de prova. Com isso, diversos casos foram relatados, mostrando a importância do uso dessa técnica na diferenciação de um possível suspeito e na absolvição de inocentes. No Brasil, o início da pesquisa e investimento em genética forense ocorreu em 92, e o órgão mais avançado e de maior evidência na realização de exames de DNA com o objetivo de investigação é o Instituto Nacional de Criminalística, que é sediado em Brasília e é subordinado ao Departamento da Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. Algumas aplicações práticas da utilização do DNA forense são a identificação de suspeitos de crimes sexuais, como estupros, a identificação de cadáveres carbonizados em decomposição ou mutilados, o estabelecimento de relação entre instrumento lesivo e vítima ou criminoso e vítima, e vínculo genético, como o teste de paternidade. Os marcadores moleculares podem ser utilizados para caracterizar o DNA de um indivíduo em um padrão ou perfil de fragmentos que lhe é particular. Diferente das impressões digitais que podem ser alteradas por cirurgia, o DNA de uma pessoa não pode, e, consequentemente, o perfil de DNA tem sido considerado um método importante na identificação individual. E em relação aos marcadores, os mais utilizados são os RFLPs e o PCR. Os RFLPs foram desenvolvidos na Inglaterra no início dos anos 80. E esse processo é baseado no fato de que a distância entre os sítios de restrição do DNA, ou seja, os sítios nos quais as enzimas cortam o DNA, difere entre indivíduos. Por exemplo, se o DNA de dois indivíduos for cortado com uma mesma enzima, se obtém dois padrões de fragmentação de DNA, que são distinguíveis pela variação no comprimento dos fragmentos produzidos. E a ocorrência de muitos padrões de fragmentos com diferentes comprimentos é denominada polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição. Os procedimentos para a realização de um RFLP são: primeiro, extrair e isolar o DNA de um indivíduo, depois submetê-lo à digestão com uma enzima de restrição, geralmente a IND3 ou a ERCOR1, depois separar os diversos fragmentos gerados por meio da eletroforese em gel de agarose, em seguida transferir os fragmentos separados para uma membrana de celulose e, por último, fazer a detecção dos fragmentos polimórficos pela sua hibridação com sondas radioativas e pela avaliação em autorradiogramas. Como a gente pode ver na figura 2, uma autorradiografia de DNA digerido com uma enzima de restrição IND3 e hibridizado com sondas radioativas. Outro marcador molecular bastante utilizado também é o PCR. Esses marcadores dependem de quantidades mínimas de DNA e revolucionaram os procedimentos de análise, tanto pela rapidez com que podem ser feitos, quanto pela possibilidade que eles oferecem de se estudar os mais diferentes tipos de amostras que contêm traços de DNA. Ele é realizado através da síntese in vitro
de um segmento específico de DNA, na presença da enzima DNA polimerase e de primers específicos. Os primers delimitam a sequência de DNA da fita dupla a ser amplificada. E o resultado da reação de PCR geralmente é visualizado através do uso de eletroforese em gel. Aqui a gente tem uma representação de um resultado de PCR. Podemos ver aqui na imagem que tem uma escala de DNA com o número de pares de bases, 100, 200, 300, 400, 500. O DNA da cena do crime, que tem alelo homozigoto de 200 pares de base, o DNA do suspeito 1, que é homozigoto de 300 pares de base, o DNA do suspeito 2, que é heterozigoto de 200 e 300 pares de base, e o DNA do suspeito 3, que é homozigoto de 200 pares de base. E a pergunta é: o DNA de qual suspeito coincide com o DNA da cena do crime para esse marcador? E como a gente pode ver, tanto a amostra de DNA da cena do crime quanto a amostra de DNA do suspeito 3 são homozigotos para a versão de 200 pares de base do marcador. Ou seja, as duas amostras coincidem para esse marcador. Ou seja, se essa fosse uma cena de crime real, o suspeito 3 seria o culpado. Um perfil de DNA pode ser obtido pela análise de seu material genético. E o procedimento engloba 7 etapas. Primeiro, a coleta da amostra, em que são coletados vestígios biológicos, como sangue, saliva, sêmen, pelos, dentes, ossos ou qualquer outro tecido celular ou fluido do indivíduo. Depois é feito o isolamento do DNA. O DNA deve ser extraído das células ou tecidos da amostra. Em seguida é feito o corte do DNA, em que é feita a fragmentação com o auxílio de uma enzima de restrição, por exemplo, a INT3 ou a ECOR1. Depois é feita a separação dos fragmentos, que são ordenados por tamanho, por meio da eletroforese. A eletroforese em gel é uma técnica na qual fragmentos de DNA são puxados por uma corrente elétrica através de uma matriz de gel, que separa os fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho. Em seguida é feita a separação dos fragmentos no gel. Eles são transferidos para uma membrana de nylon por capilaridade. E uma vez fixados nessa membrana, os fragmentos podem ser manipulados para visualização. Em seguida é feita a hibridização das sondas. É feita a adição de sondas coloridas ou radioativas à membrana de nylon, que permite a visualização dos fragmentos, que possuem sequências gênicas complementar à sonda. E por último, o perfil de DNA é constituído após a hibridação de diferentes sondas na membrana. O resultado é um padrão de bandas de diferentes tamanhos, como a gente pode ver aqui na imagem. Grande parte dos países possuem apenas banco de dados com impressões digitais, que são utilizados em casos criminais. Porém, em crimes violentos, muitas vezes nenhuma impressão digital é encontrada na vítima, mas são encontrados outros resíduos, que podem ser utilizados como evidência. Alguns países, como a Inglaterra, alimentam um banco de dados genéticos, que são usados para auxiliar o controle estatístico e penal de indivíduos criminosos. Além dessa utilização do banco de dados, é muito importante que se tenha padrões de análise que aumentem a confiabilidade estatística dos testes. Com isso, os laboratórios que prestam esse tipo de serviço são submetidos a testes chamados duplamente cegos, para assegurar que eles estão trabalhando com um controle de qualidade aceitável. Uma outra opção para análise é o DNA presente nas mitocôndrias. É uma alternativa caso o DNA nuclear seja destruído, como quando a vítima foi carbonizada, por exemplo. O DNA mitocondrial pode ser uma alternativa viável, já que as células possuem uma grande quantidade de mitocôndrias. Porém, deve-se lembrar que a variabilidade dos perfis de DNA mitocondrial tende a ser menor, uma vez que o DNA mitocondrial de um indivíduo é exatamente idêntico da sua mãe, dos seus irmãos e de todos os tios por parte de mãe e da sua avó materna. O teste de paternidade
É uma aplicação muito utilizada do DNA forense e é a mais precisa e confiável tecnologia disponível para a identificação de paternidade. No teste é feita a análise do DNA do suposto pai, cujo perfil é comparado com o perfil do DNA da mãe e do filho. E o grau de confiabilidade do teste é de mais de 99%. Os alelos presentes no filho que não estão presentes na mãe, obrigatoriamente devem estar presentes no pai biológico. A entomologia forense é uma ciência que aplica o estudo dos insetos a procedimentos legais. A entomologia forense é pautada por diretrizes e metas e suas aplicações na resolução de casos depende do estudo básico sobre taxonomia, biologia, ciclo de vida, ecologia dos insetos de interesse. E geralmente é utilizado em casos de mortes violentas, podendo esclarecer a identidade do cadáver, a causa da morte, o lugar onde ocorreu e o intervalo pós-morte. Temos aqui alguns exemplos de insetos que podem ser encontrados em um cadáver. Tem os necrófagos, que são geralmente moscas e besouros e se alimentam de tecido em decomposição. Os onívoros, que têm dieta alimentar ampla, tanto dos corpos quanto da fauna associada. Os parasitas e predadores, que se alimentam da entomofauna presente no cadáver, e os acidentais, que se encontram por acaso no cadáver. Botânica forense. Bom, a botânica forense é uma área da ciência forense que realiza análise e tratamento de vestígios vegetais para a obtenção de evidências na solução de casos. Por exemplo, a identificação de espécies de plantas pode ajudar a determinar a origem geográfica de uma pessoa ou de uma amostra. As folhas e sementes, por exemplo, encontradas na vítima ou no suspeito, permitem dizer em quais lugares eles estiveram, pois existem plantas particulares de cada região. Pólen e esporos, presentes principalmente no ouvido e nas fossas nasais do cadáver, podem indicar o tempo e o lugar do crime, pois cada espécie produz pólen em diferentes épocas do ano. Estima-se também o tempo que o corpo esteve enterrado por meio do estado das raízes. São analisados os anéis dos ramos e a taxa de crescimento de cada espécie vegetal encontrada. E o estado das plantas embaixo da vítima também, como o capim, pode indicar o tempo que o cadáver esteve naquele lugar. Pessoal, bioterrorismo é o termo utilizado para quando há uma disseminação deliberada de patógenos ou toxinas com a finalidade de produzir algum dano a um indivíduo ou até um grupo de indivíduos. Eles utilizam dessas toxinas ou patógenos para causar inúmeras doenças ou até morte de população, animal, planta. E, por exemplo, em países que já têm uma estrutura deficitária de saúde, se promover uma epidemia, vai causar um impacto muito grande naquele país. E o bioterrorismo trabalha nessa lógica de promover intimidação que associada à ameaça vai gerar um pânico muito grande para a população. E com isso, vai gerar inúmeras repercussões econômicas, políticas, sociopolíticas, devastadoras. Os primeiros relatos de bioterrorismo no mundo que nós temos é que por volta do ano de 1500, na conquista da América do Sul, eles presenteavam os incas do Peru com roupas que já tinham o vírus da varíola. E teve um outro relato similar a esse também, lá na Inglaterra, na conquista da América do Norte, que eles já presenteavam os indígenas com roupas que já tinham o vírus da varíola. O terrorismo, com armas químicas ou biológicas, basicamente segue os mesmos princípios, que é contaminar o inimigo ou então os recursos vitais deles. Uma ação terrorista usando um patógeno que se propaga silenciosamente se torna um grande desafio para as autoridades sanitárias e para os serviços de inteligência, por exemplo, a OMS. E o preparo dessas bioarmas vai requerer uma estabilização, produção em larga escala. Eles também têm que pensar em algumas fórmulas eficazes para disseminar esses patógenos. E o que não falta no mercado internacional são cientistas que não têm escrúpulos e têm conhecimento suficiente para conduzir esses programas. Então, para isso,
no ano de 1925, foi criado o primeiro protocolo banindo o uso dessas armas biológicas. Foi lá em Genebra. Aí, em 1972, com o patrocínio da ONU, foi assinado por 103 países a Convenção de Armas Biológicas, que proibia o desenvolvimento, a produção, a estocagem e o uso dessas armas biológicas. E o principal objetivo dessa convenção foi excluir por completa qualquer possibilidade de utilização, como agentes ou agentes biológicos e toxinas. Os agentes biológicos mais usados como armas biológicas são os micróbios e as toxinas, mas nós também temos insetos e outras substâncias. Eles podem ocasionar doença e até levar à morte. Eles podem ser dispersos pelo ar, pela água ou então por alimentos. Segundo o Ministério da Saúde, os agentes biológicos que podem afetar os homens se dividem em 4 classes. Temos a classe 1, que é aquela com baixo risco, inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem infecção em nós. Temos a classe 2, que é aquela de risco moderado, inclui os agentes biológicos que já provocam infecções no homem, mas elas já têm medidas profiláticas para ser combatidas. Temos a classe 3, que é aquela de alto risco. Os agentes biológicos já possuem capacidade de ser transmitidos por via respiratória, ela tem potencial para ser letal, mas também já existem medidas de tratamento e prevenção. Mas se não cuidar, pode ser um risco. Temos também a classe 4, que é aquela de risco muito alto. Ela inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissão por via respiratória ou por alguma outra via desconhecida. Um exemplo para essa classe é o vírus Ebola, que ainda não tem medida profilática e terapêutica contra essa infecção. E temos também a classe de risco especial, que ela é de alto risco de causar doença animal e disseminar no ambiente. Embora esses patógenos não façam mal diretamente para nós, elas podem gerar grande perda econômica na produção de alimentos. Dentre os micro-organismos patogênicos ao homem, os vírus, as bactérias e os fungos são os considerados de maior perigo, porque eles são mais tolerantes às variações climáticas, têm um período de incubação bastante prolongado, eles são de fácil multiplicação e dispersão, e além de tudo são altamente virulentos e contagiosos, né? Mas a utilização deles para promover epidemia no passado não teve muito sucesso, por causa das condições climáticas e da temperatura, que nem sempre era favorável. Para exemplificar algum desses patógenos, nós trouxemos algumas doenças que foram causadas por eles. Por exemplo, a antraz, que é causada por uma bactéria, que é um patógeno infeccioso, porém não é contagioso. Sua formação vem de um esporo que sobrevive no solo por décadas. Ele é quase indestrutível. E ele é bastante resistente a desinfetante, ao calor, ao frio. Ele geralmente se aloja em gramíneas no solo. Aí, quando se ingere, ele vai desenvolver os antígenos na célula vegetativa. E tanto nas crianças como nos adultos, ele pode apresentar 3 formas distintas, que é cutânea, respiratória ou gastrointestinal. E os sintomas, os sinais nos adultos e nas crianças são similares e normalmente se manifesta após 7 dias da infecção. Aqui são algumas fotos de como ela se apresenta na forma cutânea. E a crítica presente nessa charge é que os terroristas mandavam cartas contendo a bactéria do antraz para outros países, geralmente eram os Estados Unidos, né? E nessa imagem ele está lambendo a carta que continha os esporos da antraz, ou seja, ele também foi infectado. Uma outra doença muito importante também é a varíola. Ela foi responsável pela morte de mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E uma pequena reserva desse vírus foi mantido lá nos Estados Unidos e na Rússia para fins biomédicos.
ela devia ter sido destruída em 2002, segundo os relatos da OMS, mas não se sabe. E os especialistas acreditam que a varíola é a doença que tem maior risco de mortalidade da população mundial. Ela foi uma doença erradicada do mundo na década de 80, mas até hoje existem alguns questionamentos sobre a eficácia de proteção contra ela, porque não tem mais vacinação, foi encerrada, e mesmo nos países em desenvolvimento, o que coloca a população mundial em condição de suscetibilidade de ter um ataque terrorista, principalmente das pessoas com menos de 35 anos de idade, que não tiveram acesso a essa vacina. Nesse slide são algumas fotos dos sintomas da varíola. Nós temos também a cólera, que é causada por uma bactéria. Atualmente ela é encontrada só em países em desenvolvimento, e essa doença está bastante associada à água não tratada. Ela dificilmente pode ser transmitida pelas pessoas infectadas. Em 97, nos Estados Unidos, a salmonela, que é uma bactéria, foi utilizada para contaminar uma salada de verdura, para influenciar o resultado de uma eleição presidencial lá. Mas essa bactéria não é perigosa o suficiente para ser uma arma biológica. Mas todos os alimentos que foram contaminados com ela foram rapidamente tirados do mercado. Nós temos também o botulismo, que pode ser contraído por meio dos alimentos, principalmente os enlatados. E pode ser por úlcera intestinal ou por inalação. Se for por inalação, ela pode causar até paralisia facial, que aparece logo após o 3º dia de infecção. O tratamento vai depender da rapidez do diagnóstico e da administração do antídoto. E a letalidade dessa bactéria é decorrente da produção da toxina botulínica, que vai ser falado mais à frente. Nós temos também a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Ela já foi erradicada na maioria dos países, inclusive o Brasil. Mas existem alguns países da África e da Ásia, como a Nigéria e a Índia, que ainda sofrem com ela. E por fim, temos o ebola, que todos nós conhecemos. É um vírus que causa febre hemorrágica. Ele foi detectado pela primeira vez em 1976, perto do rio Ebola, no Sudão, por isso o nome dele. Esse vírus causa hemorragia em muitos órgãos, o que leva à morte de cerca de 90% das pessoas infectadas, sem resposta imune aparente. E até o presente momento não há cura para essa doença. Pessoal, as toxinas são venenos produzidos por organismos vivos, que podem ser animais, plantas, fungos, algas, bactérias. Elas eram utilizadas pelos indígenas nas suas armas de caça e de guerra. Essas toxinas passaram a atrair a atenção dos militares antes da Segunda Guerra Mundial, mas eles logo perderam interesse por elas serem de baixa estabilidade e da dificuldade de fazer elas em larga escala também. Mas, com o uso da biotecnologia incorreto, eles descobriram a tecnologia do DNA recombinante e eles perceberam que era possível alterar os genes das toxinas, fazendo elas ficarem com maior estabilidade e ter maior potência e poder de destruição. Embora essas toxinas não sejam consideradas substâncias adequadas para o seu uso em larga escala, eles utilizam elas para fins de sabotagem e também para alguns crimes comuns. A toxina botulínica é uma das mais perigosas que se conhece. Essa bactéria normalmente cresce em ambientes que não têm oxigênio, por exemplo, em alimentos enlatados. O período de incubação dessa doença é de 1 a 3 dias. Depois desse período, a vítima vai manifestar dor de estômago, diarreia, problema de vista e fadiga muscular. O sistema respiratório vai se tornando paralisado, o que leva à morte por sufocamento, poucos dias após a sua contaminação. A dose letal ao homem foi estimada com menos de 1 micrograma se ingerida e menor ainda se inalada. E apenas 1 grama dessa toxina dispersa no ar, ela pode, teoricamente,
matar 1 milhão de pessoas. Só que em contraste com a sua aplicação da toxina como bioarma, a botulina tem sido produzida comercialmente para o tratamento de algumas desordens musculares, como o botox na estética. A ricina também é uma toxina que está presente na semente de mamona. Em 1978, ela foi usada no caso do assassinato do guarda-chuva, lá em Londres. Ela foi colocada num projétil e utilizaram esse projétil para matar um desertor da Bulgária. Ele faleceu logo após 24 horas. Isso aconteceu porque essa toxina bloqueia a síntese proteica no corpo humano, então é bem rápido. A ricina também tem sido produzida por engenharia genética nas bactérias Escherichia coli, transformadas. E isso tem o objetivo de investigar essa toxina como uma possível droga para a cura do câncer de fígado. Em 2013, foi enviada uma carta com uma substância suspeita para o Barack Obama. Aí logo a carta foi enviada para o FBI. Aí lá eles concluíram que era ricina. E até hoje não se sabe quem mandou. E além dessas duas, nós temos os tricotecenos, que são micotoxinas produzidas pelos fungos do gênero Fusarium. Eles acreditam que essas toxinas tenham sido utilizadas na década de 80, lá na Ásia. Aí eles denominaram de chuva amarela, porque provocava desde pequenas lesões na pele até câncer e morte. Temos também a enterotoxina estafilocócica. Ela é produzida pela bactéria e está associada à intoxicação alimentar. Por ela ser bastante solúvel em água, ela podia resistir à fervura, então não adiantava ferver os alimentos. Os indivíduos que eram expostos a pequenas quantidades dessa toxina já manifestavam cólica, vômito, diarreia dentro de algumas horas após sua ingestão. E ela era letal principalmente se fosse inalada. E por último, temos a saxitoxina, que é uma toxina produzida por algumas algas verdes ou cianobactérias. Essa toxina ataca o sistema nervoso e causa paralisia. E é necessário só 1 miligrama para ser letal nos humanos. Gente, agroterrorismo é quando se utiliza de forma maliciosa esses agentes contra o setor agropecuário e a indústria de alimentos. Então, eles já têm o intuito de atingir um determinado grupo de pessoas, destruindo as fontes de alimento, os rebanhos ou as lavouras, né? Então, pessoal, essa é uma estratégia utilizada nos conflitos para desestabilizar outras nações. Existem muitas suspeitas que, em 89, um grupo ambientalista radical liberou a mosca das frutas no Mediterrâneo, lá na Califórnia, para protestar contra o uso de inseticidas. Essa praga causou sérios prejuízos financeiros para a citricultura, mas ninguém foi identificado como responsável por esse caso. E no Brasil, também existem muitas suspeitas de que o inseto bicudo do algodoeiro, que é o representado na primeira imagem, existem suspeitas de que ele tenha sido introduzido no Brasil, visando desestruturar a cultura do algodão. Para exemplificar melhor o agroterrorismo, eu trouxe alguns fatos que já aconteceram no setor agropecuário, por exemplo. O fungo Bipolaris maides, que destruiu cerca de 75% da produção de um milho híbrido lá nos Estados Unidos. Isso causou um prejuízo de cerca de US$ 1 bilhão. Na Bélgica também teve a contaminação de uma ração avícola com dioxina, que é uma substância cancerosa. Isso levou à condenação para o consumo humano não só dos produtos avícolas daquele país, mas também dos derivados de bovinos e suínos que acabaram se contaminando por causa da cadeia alimentar. O prejuízo econômico para a Bélgica também foi estimado de US$ 1 bilhão. E teve muitos grupos radicais palestinos que sempre atacam a Itália, Israel. E conforme eu já citei, a mosca das frutas, que foi introduzida na Califórnia, nos citros, e o bicudo do algodoeiro, que foi introduzido no Brasil
na década de 80. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a União Europeia, Japão estudaram muitas pragas com objetivos militares. Um exemplo é a ferrugem, a brusônia, a fitosa da febre aftosa. Um aspecto crítico do agroterrorismo é que não precisa ter um alto nível tecnológico e os equipamentos são bastante simples para realizar um programa desse. Mas para fazer um ataque eficiente, precisa tornar o patógeno mais resistente às variações das condições climáticas. O fracasso da maioria dos atentados com micro-organismos é a falta de adequação às condições climáticas para a infecção pelo patógeno e para a ocorrência de ciclos secundários da doença, e assim vai causar a sua dispersão. Então, pessoal, a proteção do sistema de produção, colheita, distribuição de alimentos é uma questão de segurança nacional em muitos países. Assim, a gente percebe o quanto essa cadeia do setor alimentar é vulnerável à sabotagem. Eles acreditam que essas ações agroterroristas têm um impacto muito maior do que de epidemias naturais, porque elas já são planejadas com a finalidade de promover o caos. E os especialistas têm relatado ainda que o prejuízo de um ataque agroterrorista é diretamente proporcional ao tempo requerido para fazer seu diagnóstico. E como essa cadeia é muito complexa, às vezes até fazer seu diagnóstico vai haver muitas perdas. Dando continuidade, a biodefesa desenvolve produtos que combatem as pragas, patógenos, toxinas que podem ser disseminados naturalmente ou resultado de ataque bioterrorístico. Em síntese, ela tenta usar ferramentas para proteger a vida das adversidades que são propostas. A biodefesa defende os ataques do bioterrorismo, para diminuir seus danos. A sua prioridade é produzir vacinas e diagnóstico recente, porque assim consegue conter mais rápido a doença. E o sequenciamento do genoma dos patógenos facilita desenvolver técnicas que ajudam a detectar, a diagnosticar e a descontaminar. Tentar identificar o mais cedo a ameaça bioterrorística para proteger a vida e para a preparação das nações para a biodefesa. A biologia tem um papel de suma importância, porque com seus avanços, ela trouxe as armas biológicas que podem ser usadas em guerra, mas a biologia pode ser usada para a produção da biodefesa. Um método da biotecnologia é o DNA recombinante, que proporciona o desenvolvimento de agentes imunizantes, tendo como, por exemplo, o vírus da influenza tipo A, o tipo B, a herpes, a hepatite tipo A e a tipo B. Bom, aqui temos o histórico em 2000, a lepra, a difteria, a meningite e o Enterococcus facium. E em 2002, a vacina da malária. O sequenciamento do genoma possibilita detectar falhas. Ele só não possibilita o desenvolvimento da vacina, mas também o de antídotos contra toxinas e medicamentos. Aqui temos um esquema de como fazer a produção de um produto farmacêutico. Bom, as vacinas comestíveis são geneticamente modificadas para produzir anticorpos contra doenças, podendo ser a batata, tomate, entre outros alimentos. Ainda não foi, essa vacina não foi lançada no mercado, mas apresenta ser mais segura e barata, o que pode se tornar mais acessível à população, especialmente para países em desenvolvimento. Pode ser produzidas em micróbios, animais ou vegetais, sendo feita a partir de vegetais, como batata geneticamente modificada para conduzir os anticorpos contra a doença.
se propagam muito fácil, pode armazenar as vacinas em sementes ou frutos. Muitos pesquisadores estão concentrando as pesquisas em doenças gastrointestinais, porque nós sabemos que é um sistema onde concentra a maior poder de absorção. Aqui temos alguns exemplos de vacinas comestíveis da batata transgênica, que produz subunidade B da toxina da cólera. Aí a batata transgênica, a segunda, e o alface transgênico, eles têm o antígeno de superfície da hepatite tipo B. Aqui temos um método de como fazer uma vacina comestível. Bom, o primeiro passo é cortar a folha, expor a folha à bactéria. Aí depois você trata a folha com um antibiótico que destrói todas as células que não aderiram ao novo gene. E as que sobreviveram, deixa elas se multiplicarem. Após o aparecimento de raízes, você planta o talo e depois de 3 meses irá dar o fruto contendo o antígeno da vacina. Bom, aqui há umas possíveis recomendações, que é criar centros de prevenção, sequenciar o genoma dos principais patógenos, desenvolver procedimentos mais rápidos e precisos. Essa quarta é de suma importância, que é estimular pesquisas, porque assim nós conhecemos melhor o que estamos lidando. O quinto é o sistema de vigilância de epidemias. Este artigo científico sobre fungos em estudos forenses. Ele é intitulado como Aplicações de fungos em estudos forenses no processo de degradação cadavérica. Nele houve a procura de referências teóricas, publicadas em artigos científicos de revistas nacionais e internacionais, contendo estudos sobre a aplicação da micologia forense em caso de decomposição de cadáveres e excrementos. Isto foi realizado no período de 1991 até 2011. Apesar dos fungos serem comuns no ambiente, considerando sua grande diversidade no mundo, ainda há poucos estudos relacionados à sua contribuição na área de estudos forenses. Aqui eu vou citar um estudo feito na Universidade do Ceará que identificou achados micológicos em cadáver do sexo feminino, no qual realizou-se perícia forense no período de 5 meses pós-inumação. Esse período é caracterizado como colicoativo. Após serem recolhidos a amostra para análise, foram observado o crescimento de leveduras na amostra colhidos no suco gengival, onde se identificou uma espécie que é componente na microbiota humana. Bom, a micologia forense tem o objetivo de identificar os micro-organismos fúngicos presentes no processo de degradação cadavérica. Esta aplicação tem sido relevante no auxílio à determinação do tempo entre o momento do óbito e a realização do exame pericial com as espécies de fungos descobertas no local. Esta pesquisa teve como objetivo analisar, a partir da literatura, a aplicação da micologia forense em casos de decomposição de cadáveres e excrementos. Foram consultados as bases de dados de acesso livre Cielo, PubMed e Bireme a partir das expressões de busca micologia forense, impressões digitais de VNTR e sondas de Diffie. Esse deu um resultado de 1.186 artigos. Bom, na tabela estão presentes os resultados da busca com cada expressão. Observou que
A base de dados da PubMed apresentou o maior número de artigos encontrado para a expressão de busca micologia forense. Para a expressão de busca impressões digitais de VNTR, a busca de dado BIREM contabilizou um maior número de artigos encontrados. E na base de Cielo, não houve artigos encontrados para a expressão de sonda de Differs. Em seguida, foram realizados alguns critérios de inclusão e leitura mais detalhada para cada um dos artigos. Concluindo que, com o seguinte trabalho, que a aplicação da micologia em decomposição de cadáveres para a investigação forense ainda é escassa. Os fungos são considerados difíceis de serem identificados, sendo necessária a experiência por parte dos pesquisadores em reconhecer o crescimento fúngico e em restos humanos ou em artefatos que podem ser úteis para a investigação no caso. Apesar dos fungos serem muito comuns no ambiente, o seu uso na ciência forense tem sido de menor relevância do que em comparação às plantas. A aplicação da micologia em decomposição de cadáveres para a investigação forense pode ser uma ferramenta de suma importância e útil se for bem aplicada. Porém, é necessário mais pesquisas para esclarecer a colonização de fungos nos cadáveres humanos. Bom, esse artigo foi publicado na Cielo, foi realizado por Martins e colaboradores. O tema do artigo é a estimativa do intervalo pós-morte em um canino pela entomologia forense em Cabelos, Paraíba, Brasil. O intuito do trabalho é identificar qual foi o intervalo pós-morte do canino com evidências entomológicas. O uso de insetos tem sido uma ferramenta muito eficaz para o tempo de intervalo pós-morte do cadáver encontrado em estágio avançado de decomposição. Foi coletado no local onde o canino foi encontrado larva de mosca no cadáver e foi encaminhada para o laboratório. E no laboratório foram criadas a mesma temperatura do local, com temperaturas médias de 26 graus Celsius e uma umidade média de 72,9%, até eclodir os primeiros adultos que foram identificados. Vemos as moscas após a eclodir das larvas que foram encontradas no local do cadáver do canino. Sendo assim, conseguiram identificar qual foi a mosca que estavam lidando. Após vários estudos, eles chegaram a uma média de desenvolvimento da mosca que do ovo ao adulto é de 264 horas, que dá aproximadamente 11 dias, e com isso estimar o tempo de intervalo pós-morte com base nos insetos. A condução dos insetos encontrados no cadáver do canino foram as mesmas que os cientistas observaram no local por 6 dias, sendo elas temperatura e umidade. Com a média que foi realizada nos dias observados, chegaram à conclusão que para o desenvolvimento da espécie precisava de 158 graus dias aproximadamente, e com um tempo médio aproximadamente de 9,34 dias. E o cálculo do grau dias acumulado foi baseado em dados de desenvolvimento da espécie envolvida, isto é, que do ovo até o adulto.
e em temperaturas parecidas nas que as moscas foram encontradas no local da morte do canino. Com base nos dados obtidos, podemos concluir que a entomologia forense é uma ferramenta de suma importância para a estimativa do intervalo pós-morte e mostrou-se muito eficaz para esclarecer o caso. Espera-se que mais futuramente possa haver mais pesquisa para ficar mais fácil os procedimentos de identificação do intervalo pós-morte e esclarecer os óbitos com o intuito do desenvolvimento científico da entomologia forense no Brasil. Bom, esse foi o nosso trabalho. Estamos abertos a perguntas. Muito obrigado.